Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A empresa Adamantina voltou a operar linhas das quais havia desistido na região de Bauru, no interior paulista. Entretanto, segundo a Artesp, a agência que regula os transportes do estado de São Paulo, a autorização não foi formalizada. A reguladora procura novas empresas. A Artesp havia aberto um chamamento público para escolher uma nova empresa. O chamamento foi derrubado pela Justiça atendendo a Guerino 600, mas a Artesp recorreu a liminar e a liminar caiu. Como não há uma nova operadora, a Adamantina continua nas linhas, mas o departamento jurídico da estatal ainda analisa. O TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, decide por unanimidade suspender a aquisição de ônibus elétricos pela Prefeitura de Belém, devido a indícios de superfaturamento. Uma análise técnica apontou várias irregularidades, incluindo um sobrepreço de quase R$ 1 milhão por veículo. Em maio deste ano, o processo de licitação identificou problemas no processo e, em 9 de julho, publicou uma medida cautelar no Diário Oficial Eletrônico, suspendendo o contrato da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Na última quinta-feira, dia 1º de agosto, durante uma sessão plenária, o TCM decidiu por unanimidade manter a suspensão da aquisição dos ônibus elétricos pela CIMOB. A decisão, fundamentada no relatório técnico, tem como objetivo proteger os recursos públicos e evitar danos financeiros aos cofres da cidade. O relatório revelou que o preço unitário dos ônibus comprados por Belém era significante superior ao de outras licitações semelhantes. Em comparação, a cidade de Cascavel, no Paraná, adquiriu o mesmo modelo de ônibus da empresa por R$ 2.668.000 em abril de 2023. Já o valor contratado por Belém foi de R$ 3.640.000 por unidade. Essa diferença de quase R$ 1 milhão por ônibus aponta para um possível prejuízo aos cofres públicos. O relatório e o voto que levaram à homologação da medida cautelar demonstraram que, ao comparar a compra dos primeiros 5 veículos por Belém com os preços pagos por Cascavel, no Paraná, a diferença total chegaria a R$ 4.760.000. Foi testado na região do Terminal Pinheiros, em trajetos entre as zonas sul e oeste da capital paulista, um modelo de ônibus articulado de 23 metros aproximadamente para o sistema de linhas municipais. O veículo estava no terminal no fim da manhã do último dia 30 de julho. Com tecnologia da brasileira Eletra de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o ônibus vai ser apresentado à SP Trans, gerenciadora das linhas da cidade, para avaliação oficial. Com isso, as ações de ônibus elétricos de grande porte para o sistema municipal devem ser ampliadas. Este tipo de veículo tem sido um entrave para o avanço da frota eletrificada em São Paulo, onde, desde o dia 17 de outubro de 2022, as empresas não podem comprar mais ônibus a diesel. Mesmo assim, depois desta data, foram inseridos ônibus articulados a diesel Euro 6 na cidade. As justificativas das empresas que compraram estes veículos a combustão e da própria SP Trans é que esses ônibus chegaram em 2023 e em 2024, mas foram comprados antes de 17 de outubro de 2022. Entretanto, são veículos de tecnologia de redução de poluição por veículos a diesel Euro 6 e em 2022 eram vendidos ônibus Euro 5. Ou seja, em 2022, não havia tecnologia Euro 6 no mercado nacional. Além do modelo da Eletra, há um veículo de porte semelhante da chinesa BYD, montando em Campinas, este oficialmente sendo já avaliado pela SP Trans. A gerenciadora ainda analisa outros modelos de mais fabricantes, como padrões de 12 metros e 13,2 metros, como os de 6 metros, 8 metros e 10 metros aproximadamente. Assim como os grandes, os ônibus menores também são outros entraves, com poucas opções aprovadas. Entretanto, o principal obstáculo mesmo para que São Paulo avance na eletrificação da frota municipais é a falta de infraestrutura para a recarga de baterias. E neste aspecto há 2 problemas: as garagens não estão preparadas e nem as redes de distribuição.
Estudos da NTP mostram que para as características das redes da maior parte da cidade de São Paulo, que são de baixa tensão, se 50 ônibus ou mais carregarem ao mesmo tempo, haverá um apagão nos bairros próximos às garagens. Essas redes deveriam ser transformadas para média e alta tensão, e as garagens terem subestações de energia como ocorre nas estações de trem e metrô. Em 2021, a Prefeitura de São Paulo formalizou a meta de 2,6 mil ônibus elétricos operando até o fim de 2024, que correspondem a aproximadamente 20% de toda a frota de cerca de 13 mil veículos em operação. Mas no último dia 30 de julho são somente cerca de 200 ônibus elétricos com bateria, além de 201 trolleybus que já rodam há bastante tempo na cidade. Projetos considerados essenciais para a modernização de mobilidade urbana do país podem ter de esperar mais tempo para receber verbas federais. São corredores comuns de ônibus, BRTs, VLTs, linhas de metrô e compras de ônibus elétricos que podem ser afetados pelo congelamento de recursos na ordem de 15 bilhões de reais, publicado na noite desta última terça-feira, dia 30 de julho, pelo governo federal para cumprir a meta fiscal. Estas obras e projetos estão sob a responsabilidade dos Ministérios das Cidades, que terá de suspender 2,1 bilhões de reais previstos, e estão inseridos também no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai ter congelado um total de aproximadamente 4,5 bilhões de reais. Somente dentro do PAC, o Ministério das Cidades terá de conter 1,14 bilhão de reais. O Ministério dos Transportes, que administra projetos e investimentos em áreas como ferrovias de cargas, rodovias, portos e aeroportos, vai ter suspensa a possibilidade de aplicar 1,5 bilhão de reais. Levando em consideração o PAC, o Ministério dos Transportes terá de conter 1,39 bilhão de reais. E de acordo com a publicação oficial, os ministérios precisam indicar até o dia 6 de agosto quais os projetos e programas que vão deixar de contar com os recursos neste momento. Fora da área de mobilidade urbana e transportes, o ministério mais atingido foi o da saúde, com suspensão de uso de 4,4 bilhões de reais. O Ministério da Educação teve suspenso um total de 1,3 bilhão de reais. Dos cerca de 15 bilhões de reais congelados, 11,2 bilhões foram bloqueados por causa das regras que controlam o endividamento do governo federal, chamadas arcabouço fiscal, e 3,8 bilhões foram contingenciados porque a arrecadação foi menor que a prevista. Há uma diferença entre bloqueio e contingenciamento. O bloqueio ocorre quando o limite de despesas previstos pelo tal arcabouço fiscal de 2,5% ao ano acima da inflação é estourado. Assim, para pagar as despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias, o governo congela as despesas não obrigatórias, como novos investimentos. Já o contingenciamento consiste no congelamento das despesas quando a receita prevista não é alcançada. O objetivo é cumprir a meta fiscal. É a diferença entre as receitas e as despesas sem contar os juros da dívida. Para 2025, o objetivo do governo é zerar o déficit das contas públicas. A Prefeitura de São Paulo vai desembolsar 1,54 milhão de reais de recursos públicos do orçamento para a realização de uma auditoria externa na Transwolf e na Upbus, empresas de ônibus suspeitas de serem usadas para lavar dinheiro da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, que atua dentro e fora dos presídios. Ambas companhias foram alvos de operação Fim da Linha, do Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagrada em 9 de abril, e desde então estão sob intervenção da Prefeitura. O Grupo de Atuação Especial de Combates ao Crime Organizado, do MP, vem acompanhando a atuação de diretores de ambas as companhias, que chegaram a ser presos pela operação. Alguns deles conseguiram ser soltos para responder em liberdade. A contratação da auditoria externa foi obtida no último dia 2 de agosto. A contratada foi a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, que integra a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Por causa do valor, não houve licitação. A fundação vai fazer uma avaliação externa independente de análise dos processos operacionais e de gestão das empresas de ônibus Transwolf e Upbus.
A conclusão desta auditoria deve ser até o dia 30 de setembro. A Transwolf tem cerca de 100 linhas na Zona Sul, 1.206 ônibus e a terceira maior frota da cidade, sendo originária da cooperativa Cooperpan. A Alpbus, empresa da Zona Leste, atua em 13 linhas com 159 ônibus e chegou a ser chamada Qualibus, sendo originária da Garagem 2 da Associação Paulistana. Ex-funcionários da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a antiga empresa pública de ônibus da cidade de São Paulo, realizaram neste domingo, dia 28 de julho, um sexto encontro para relembrar os velhos tempos de atuação. Além de ex-trabalhadores da Companhia Municipal, estiveram presentes ex-funcionários de empresas privadas de ônibus urbanos da cidade e empregados das atuais viações. O encontro, que ocorreu na antiga garagem Aclimação, na rua Machado de Assis, número 601, foi marcado pelo saudosismo, pelo clima de confraternização, mas houve uma cautela. Foi exposto um ônibus monobloco Mercedes-Benz O364 urbano restaurado e que fez parte da frota oficial da empresa pública, comprado por um colecionador. Mas durante o deslocamento, o nome CMTC foi tampado por adesivos e papelão. Segundo o presidente da Associação dos Ex-Funcionários da CMTC, Washington Carvalho, foi fechado um acordo com a SP Trans para evitar o que ocorreu há um ano. A SP Trans, sucessora da CMTC, no gerenciamento dos transportes da cidade de São Paulo, intimou em julho de 2023 o dono de um ônibus, também restaurado com o nome da companhia do município. Na ocasião, a SP Trans alegou que a manutenção do nome do veículo poderia induzir a população a erro ao pensar que a CMTC voltou a operar e que era proprietária da marca. Não se trata do mesmo ônibus. Assim que o veículo chegou ao evento, os papelões e adesivos foram retirados. Em deslocamento na volta, o logotipo da empresa pública, que deixou de alterar o nome CMTC, foi coberto novamente. Em nota, a SP Trans diz que não é permitida a circulação de veículos com referências à CMTC, que é dona da marca e que autorizou o uso do nome com ônibus dentro do evento. Também foi exibido no evento um ônibus elétrico da frota mais moderna na cidade. De acordo com Washington Carvalho, a presença dos dois modelos, um dos anos 1980, com pintura que remete aos sistemas municipalizados de 1990, e outro atual elétrico, teve o objetivo de mostrar a evolução e as diferentes fases dos transportes paulistanos. A Marco Polo informou ao mercado no último dia 31 de julho que adquiriu os 30% que restavam da fabricante de carrocerias de ônibus Metalsur da Argentina e passa a deter 100% das ações da empresa. Antes da operação, a fabricante brasileira tinha 70% da participação, sendo, portanto, já majoritária. Para isso, a empresa abriu mão de 50% das ações de outra fabricante argentina, a Metalpar. O site Diário do Transporte teve acesso ao comunicado ao mercado que diz que a Metalpar não fabrica nada desde 2019, mas mantém imóveis no valor de 7,2 milhões de dólares. A transação consistiu na troca de 50% da Metalpar e pelo menos 30% da Metalsur, que estavam com um sócio que se retira da empresa. A Marco Polo ainda informou que em 2023 a Metalsur entregou 417 carrocerias para ônibus, apurando receita líquida de 568,9 milhões de reais e EBITDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 58,3 milhões de reais. A Metalsur é líder de mercado na Argentina, com destaque para o segmento de ônibus rodoviários pesados. A Marco Polo S.A., em cumprimento ao disposto no artigo 157, inciso 4, da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que adquiriu por meio de reorganização societária mediante permuta de participações societárias participação adicional de 30% na empresa controlada argentina Metalsur Carrocerias S.R.L.,
Com a transação, a companhia permutou a totalidade de sua participação na empresa argentina Metalpar Argentina S.A., equivalente a 50% de seu capital social, por 30% da Metalsul, passando a deter 100% do capital social dessa sociedade. A Metalpar, com operações industriais encerradas definitivamente em 2019, detém a propriedade de imóveis com valor de mercado avaliados em 7,2 milhões de dólares. A operação também importará um reconhecimento de perda associada a mútuo realizado pela companhia em 2017, com o sócio retirante da Metalsul, no montante de 28,5 milhões de reais. Em 2023, a Metalsul entregou 417 carrocerias para ônibus, apurando receita líquida de 568,9 milhões e EBITDA de 58,3 milhões de reais. A empresa é líder de mercado na Argentina com destaque para o segmento de ônibus rodoviários pesados. E agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus intermunicipal que opera sob o guarda-chuva da MTU foi incendiado durante um protesto na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada do último dia 30 de julho de 2024. O incêndio aconteceu na estrada do Elenco. Um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Cidade de Guarulhos mostra o veículo sendo totalmente consumido pelas chamas no meio da via. A MTU informou que o ônibus envolvido no caso estava fora de operação e não levava nenhum passageiro no momento do incêndio. Segundo a empresa, o coletivo foi abordado por um grupo de pessoas que pediram que o motorista saísse do veículo e atiraram gasolina. Na sequência, eles atearam fogo no ônibus e fugiram. A condutora não se feriu, mas foi encaminhada ao hospital. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU foram acionados para atendimento da ocorrência. Um ônibus da empresa Suzantor, que fazia a linha Jardim Esperança, e um carro bateram na manhã do último dia 30 de julho em Mauá, no ABC Paulista. O acidente ocorreu na rua Adélia Rezende, nas proximidades do limite com a cidade de Ribeirão Pires, também no ABC. De acordo com testemunhas, o ônibus derrapou e atingiu o carro. Não houve feridos com gravidade. A via é íngreme e estava bastante molhada devido à garoa. Também havia óleo na pista, e o acidente poderia ser pior, mas o motorista conseguiu evitar que o coletivo atingisse mais veículos e imóveis. A via acabou sendo bloqueada e há desvios de linhas de ônibus e do trânsito. A Suzantur informou que apura e que está à disposição das autoridades. Também em Mauá, nas proximidades, um outro ônibus acabou derrapando e atingindo uma área da mata, porém ninguém se feriu. Um ônibus da Metrópole, que opera no sistema de transporte público de São Paulo, se envolveu em um acidente ao bater em um poste de iluminação. O caso aconteceu por volta de 4h45 da madrugada, no último dia 30 de julho de 2024, na Avenida Alcântara Machado, no sentido bairro. Em vídeo, é possível ver o ônibus parado na pista, com o poste caindo sobre o veículo. O caso aconteceu próximo ao Hospital Santa Maggiore. A SP Trans informou que a ocorrência envolveu um ônibus prefixo 3200 que operava a linha 4310 e estação Terminal Itaquera ao Terminal Parque Dom Pedro II, no momento do acidente. Ainda de acordo com a empresa, um boletim de ocorrência foi registrado e não há registro de feridos no caso. Um acidente grave envolvendo um ônibus, um caminhão-tanque e uma carreta deixou mortos e feridos. O caso aconteceu na BR-364, em Rondonópolis, a 208 km de Cuiabá, no Mato Grosso, na manhã do último dia 29 de julho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram confirmadas 5 mortes e mais de 16 feridos, estes que sofreram politraumatismos. Segundo a PRF, o ônibus e o caminhão-tanque seguiam na via com sentido a Cuiabá, quando o condutor da carreta, que ia no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem, atravessou a pista e colidiu frontalmente com o ônibus. O caminhão-tanque, por sua vez, não conseguiu desviar e colidiu na traseira do ônibus. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Urgência Móvel do SAMU foram ao local para atender a ocorrência. As vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Regional e para a Santa Casa. Nesta segunda-feira, dia 29 de julho, um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou cerca de 17 pessoas feridas na BR-135 em São Luís, no Maranhão. A colisão ocorreu após o acesso na rodovia, na região do bairro Vila Maranhão. Segundo a PRF, a carreta estava estacionada no acostamento próximo à empresa
Votorantim quando o micro-ônibus bateu na traseira do veículo. A PRF informou que o condutor do micro-ônibus fugiu do local logo após o acidente. A equipe de resgate do Serviço de Urgência Móvel do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PRF e Comando Águia do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro às vítimas. Os feridos foram rapidamente encaminhados para a unidade de saúde da região. De acordo com relatos dos passageiros, o motorista do micro-ônibus estava almoçando enquanto dirigia. A PRF está investigando as circunstâncias do incidente e buscando localizar o motorista fugitivo. Uma moto e 2 ônibus municipais se envolveram em um acidente no cruzamento da rua Estampa Esportiva com a rua Vitório Gui, na Vila Joaniza, na zona sul de São Paulo. A colisão aconteceu por volta de 8h15 da noite do último dia 31 de julho, e um registro publicado pela página Foco no Jardim Miriam no Facebook mostra a motocicleta presa entre os veículos. Em nota, a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas municipais, informou que um dos ônibus de prefixo 68206 operava a linha 502410 Missionária Santo Amaro da A2 Transportes, enquanto o outro, com o prefixo 63214, operava a linha 519410 Jardim Apurá ao Parque Ibirapuera da Mob Brasil. Ainda de acordo com a SP Trans, não houve feridos e um boletim de ocorrência foi registrado. Por sua vez, a A2 Transporte, responsável por um dos veículos, deu detalhes sobre a ocorrência, informando que o motociclista teria tentado ultrapassar os veículos enquanto eles estavam em paralelo e acabou prensado entre os ônibus. Ainda de acordo com a empresa, o motociclista sofreu escoriações leves na mão e não passou por atendimento médico. Um ônibus do Sistema de Transportes Públicos de São Paulo se envolveu em um acidente ao bater em um ponto de parada. O caso aconteceu na Avenida Ângelo Cristianini, na altura do número 1570, na noite do último dia 29 de julho. A SP Trans informou que o caso aconteceu por volta de 10 horas da noite, envolvendo um ônibus que operava a linha 512810 Jardim Apurá ao metrô Conceição da A2 Transporte no momento do acidente. Ninguém ficou ferido na ocorrência. De acordo com informações iniciais, o veículo teria perdido o controle e acabou atingindo o ponto de ônibus, que fica localizado próximo a uma academia. Após o choque, o ponto de ônibus ficou torto. Em nota, a A2 deu detalhes sobre a ocorrência, informando que o condutor teve que desviar de uma moto que trafegava no sentido contrário, o que causou a colisão com o ponto de parada. Ainda de acordo com a empresa, só foram causados danos materiais no coletivo. Uma carreta e um ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolveram num acidente em São Domingo de Prata, no interior de Minas Gerais, na manhã deste último sábado, dia 3 de agosto. Os veículos trafegavam na BR-262, entre São José do Goiabal e o Rio Casca no momento do choque. Os motoristas dos 2 caminhões ficaram feridos. Dos cantores da dupla, apenas César estava no ônibus. Não houve nenhuma vítima na equipe dos músicos. Na manhã deste domingo, dia 4 de agosto, a Guarda Municipal de Campinas deteve 15 pessoas que teriam vandalizado um ônibus da linha 120 Terminal Central ao Terminal Ouro Verde. A abordagem dos oficiais ocorreu no Terminal Ouro Verde. Como mostram as imagens, 2 janelas laterais e o vidro traseiro foram quebrados. Inicialmente, os indivíduos embarcaram na altura do bairro Jardim Itatinga. Quando os guardas chegaram ao terminal, parte dos criminosos fugiram. Contudo, 9 menores e 6 maiores de idade foram levados ao plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Os rapazes maiores de idade foram presos em flagrante e nesta segunda, dia 5 de agosto, enfrentam audiência de custódia. No caso dos menores, foram liberados após a mãe de um deles comparecer à delegacia. Na manhã deste domingo, dia 4 de agosto, por volta de 6h05 da manhã, um ônibus da empresa A2 Transportes se envolveu em um acidente na rua Bento José Borba, 206, no bairro Pedreira, sentido centro, na zona sul de São Paulo. O coletivo teria descido na rua, sem controle e de ré, atingindo assim um muro de uma residência e um poste de energia. Moradores relataram que ficaram sem luz nos arredores por conta da colisão.
A A2 Transportes informou que o motorista teria desligado o veículo e puxado o freio de mão. Instantes depois, o ônibus começou a descer na via. Em nota, a SP Trans reportou que a ocorrência na Bento José Barba, 206, no bairro Pedreira, no sentido centro, envolveu o ônibus de prefixo 68440, que operava a linha 5759 e 10 Parque Primavera ao metrô Conceição da A2 Transportes. O ônibus foi recolhido para a garagem às 6h50 da manhã e não há registros de feridos. A rodovia BR-101, na altura do quilômetro 253, no Espírito Santo, foi interditada na manhã desta segunda-feira, dia 5 de agosto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, a interdição foi realizada por moradores que realizaram protestos sobre o transporte coletivo no bairro de Belvedere, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Em registro compartilhado nas redes sociais, é possível ver que os manifestantes atearam fogos em objetos para obstruir a via em ambos os sentidos. Na última atualização divulgada, a Eco 101, concessionária que administra o trecho da BR-101, informou que às 7 da manhã o trecho continuava interditado. Um acidente envolvendo um ônibus da Secretaria de Saúde da cidade de Palmas, no Paraná, deixou pelo menos 19 feridos. O caso aconteceu na tarde deste último domingo, na rodovia PR-280. De acordo com a prefeitura, o veículo estava indo para o município de Campo Largo. A causa do acidente teria sido a quebra da barra de direção do veículo. A gestão municipal diz ainda que o veículo estava revisado e que o motorista estava descansando. Todos os feridos foram socorridos, sendo que 8 pacientes com situações mais sensíveis foram levados a um hospital. Os demais, com casos menos graves, foram encaminhados a uma UPA em Palmas. A prefeitura ainda informou que está prestando apoio às vítimas do acidente e que irá investigar a ocorrência. Um ônibus foi totalmente destruído por um incêndio. O caso aconteceu no fim da tarde deste domingo, na rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 601, em Carmópolis de Minas, em Minas Gerais. Segundo a concessionária, o veículo envolvido no caso é um Scania branco. Registros obtidos mostram um coletivo totalmente destruído pelas chamas. O caso aconteceu no sentido Belo Horizonte da via. Ao todo, o ônibus transportava 55 passageiros e motorista. Felizmente, não houveram feridos. A PRF e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atuaram no atendimento da ocorrência. Devido ao incêndio, a rodovia foi totalmente bloqueada às 6h45 deste domingo. Segundo a Artéries Fernão Dias, a concessionária da via, às 7h30, a faixa da esquerda foi liberada e às 8h15 da direita também já estava livre para tráfego, com apenas o acostamento interditado. O pico de fila no local foi de 1 km. Nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, a Marco Polo anunciou a venda de 17 micro-ônibus Marco Polo Sênior para a aviação Cometa. O modelo conta com 26 poltronas executivas e elevador de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Possuem também sistema de ar-condicionado e conexão Wi-Fi. As empresas de transportes rodoviários entenderam que não basta oferecer ônibus novos, bom preço e diversidade de horários, o que continua sendo o principal. É necessário facilitar a vida do passageiro e o acesso aos serviços. Por isso, as companhias de ônibus estão cada vez mais diversificando as formas de vender passagens, para manter os atuais passageiros e conseguir mais clientes. Um dos caminhos é a chamada carteira digital, pela qual o usuário pode comprar créditos ou mesmo passagens de usar, quando e da maneira que for mais conveniente. A Aviação Santa Cruz é um dos exemplos que passou a disponibilizar a Santa Cruz Pay, da X4 Fair Tecnologia. Pela ferramenta de celular, é possível acumular um saldo e, na hora de viajar, pagar no meio de um código QR Code, que é gerado no próprio aparelho, para valer a pena acumular do saldo, cashback, a descontos e a promessa de uso fácil. A empresa atende cidades como Santo André, Santos, Alfenas, Botucatu, São Paulo, Campinas, Itajubá, Jaú, Poços de Caldas, Pouso Alegre, entre outras. O site Diário do Transporte presenciou o terminal rodoviário de Santo André, no ABC Paulista.
Um dos novos ônibus da empresa Marco Polo Paradiso G8 com adesivação propagando o serviço. O Santa Cruz Pay pode ser baixado gratuitamente em lojas de aplicativos de celulares. A empresa também disponibiliza o site WhatsApp e está em buscadores de passagens. As vendas em guichês prosseguem habitualmente. A Buscar de Joinville anunciou nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, o lançamento do modelo de ônibus de 2 andares que integra a linha de produtos denominadas NB1, o novo panorâmico DD NB1. Entre as novidades, segundo a encalçadora, é que os espaços dos passageiros possuem novo dimensionamento e altura padrão de 1,80 metros em ambos os salões, tornando os espaços mais amplos e aconchegantes para acomodar os usuários. O letreiro eletrônico foi centralizado. A central elétrica tem acesso extremo. A poltrona tem apoio de braço lateral e central rebatíveis e porta-objetos central. As montadoras que fizeram chassis que são compatíveis com o DD são Mercedes-Benz, Scania e Volvo. Há um mod de 3 eixos da Volkswagen, que também pode ter adaptações. Com isso, a encalçadora de Santa Catarina quer ampliar a participação no segmento de majoritariamente tem a fabricante Marco Polo de Caxias do Sul atuando. Ainda há no mercado a Comil, que consegue uma fatia menor deste segmento. A Buscar já possui um ônibus de 2 andares, mas da primeira geração da nova administração, assumida pelos sócios da encalçadora de modelos Urbano Caio em março de 2017. O modelo de 2 andares tem sido cada vez mais procurado pelos passageiros e, consequentemente, pelas empresas de transporte. O pedido do empresário Sidney Piva de Jesus para voltar ao controle do Grupo Itapemirim de ônibus rodoviários sequer deve ser recebido pela Justiça. Piva teve uma gestão temerária e é investigado por cometer crimes durante a gestão da Itapemirim. Esse foi o posicionamento formal do processo do promotor Joel Bortolom Júnior, da Promotoria de Justiça de Falências do Ministério Público de São Paulo, sobre o pedido do empresário. O documento foi protocolado nesta última terça-feira, dia 23 de julho, no TJSP. No dia 15 de julho, Piva e sua empresa Piva Consulting entraram com uma petição da primeira vara de falências e recuperações judiciais da Justiça de São Paulo, usando os bons números obtidos pela Suzantur para tirar a própria Suzantur do arrendamento das linhas e estruturas da Itapemirim, reverter a falência e tomar de volta o controle do Grupo Itapemirim. Piva usou os números bem-sucedidos da Suzantur para tomar as operações das mãos da Suzantur e controlar a Itapemirim de novo. A alegação de Sidney Piva de Jesus é que a falência não deveria ser decretada, porque os números da Suzantur mostram a viabilidade das empresas. Para o promotor, não se deve esquecer que Piva foi alvo de medidas de natureza penal pelas investigações sobre crimes no comando da Itapemirim e que sua gestão levou o Grupo Itapemirim à bancarrota. Assim, o Ministério Público de São Paulo, mais uma vez, se coloca contra a volta de Sidney Piva, contra a retirada da Suzantur das operações e contra a reversão da falência. A Justiça ainda vai decidir. A Socicam, que administra diversos terminais de ônibus pelo país, tentou novamente na Justiça tomar da Suzantur, empresa do ABC Paulista, guichês e salas VIPs que integram o arrendamento das operações das viações Itapemirim e Caiçara. A Socicam também quis de novo que fosse determinado que a Suzantur pague as dívidas deixadas pelo empresário Sidney Piva de Jesus, proprietário do Grupo Itapemirim no momento da falência, decretado em setembro de 2022. Mas novamente a Socicam não teve os pedidos atendidos pela Justiça. O desembargador Azumanite da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial negou o recurso da Socicam contra a decisão da primeira instância que já havia determinado que a Suzantur tem o direito de assumir os espaços por causa do arrendamento e que não teve nada a ver com as dívidas deixadas por Sidney Piva de Jesus ou mesmo com os débitos das administrações anteriores gerados pela família Cola, de Camilo Cola, fundador da Itapemirim. A decisão entrou no sistema da Justiça nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, e é trazida de forma exclusiva
Na petição, a Susican diz que a Suzantu ainda não assumiu todas as operações, que há guichês e salas VIPs abandonados e cita o período entre junho de 2019 e junho de 2023. Entre os espaços supostamente abandonados e os aluguéis não pagos, a Susican faz a seguinte relação. Terminais da Divisão Sul, quais sejam o Terminal Rodoviário do Tietê, Terminal Rodoviário de Brasília, Terminal Rodoviário de Campinas e Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, terminais do Rio de Janeiro e de Niterói, terminais da Divisão Norte, quais sejam Terminal Rodoviário de Aracaju, Terminal Rodoviário de João Pessoa, Terminal Rodoviário de Campina Grande, Terminal Rodoviário de Natal, Terminal Rodoviário João Tomé de Fortaleza, no Ceará, Terminal Rodoviário Antônio Bezerra, também de Fortaleza, Terminal Rodoviário do Recife, Terminal Rodoviário de Caruaru, Terminal Rodoviário de Petrolina e o Terminal Rodoviário de Serra Talhada. Na decisão, o desembargador refuta a alegação da Susican de que a Suzantu deixou os espaços sem operar, já que o arrendamento já previa que a retomada dos serviços é gradual. Presente mais uma vez na maior mobilização do país no combate ao câncer infanto-juvenil, o MEC Dia Feliz, Aviação Garcia, Brasil Sul Santo Anjo, repassará parte dos recursos obtidos em agosto com as vendas de passagens pelo seu aplicativo para o Hospital do Câncer de Londrina e para a ONG Viver, instituições que fazem parte da rede parceira do Instituto Ronald McDonald. Promovido pela rede mundial de fast food McDonald's, o Mac Dia Feliz 2024 será realizado no dia 24 de agosto. A empresa também apadrinhará, como já é tradição, a unidade da rede localizada na Avenida Higienópolis. Um ônibus com comunicação da companhia ficará posicionado em frente a esta loja na data da ação. Nos dias anteriores, o ônibus temático circulará em algumas linhas rodoviárias para divulgar a iniciativa e incentivar a população a participar. A Aviação Garcia Brasil Sul Santo Anjo incentiva a compra dos lanches também por seus colaboradores, facilitando a adesão à companhia com desconto do valor na folha de pagamento. Estefano Boicó Júnior, vice-presidente da empresa, afirma que o objetivo, ao se integrar à mobilização, é reforçar a visibilidade da ação e contribuir para maximizar os resultados. É muito simples aderir ao Mac Dia Feliz. Basta comprar um lanche Big Mac no dia da promoção, diretamente no balcão dos restaurantes do McDonald's de Londrina, ou adquirir o ticket de forma antecipada junto aos voluntários da ONG Viver e no setor de captação de recursos do HCL. Neste ano, os tickets serão comercializados ao valor de R$19. Para comprar passagens da Aviação Garcia, Brasil Sul e Santo Anjo pelo aplicativo e, consequentemente, apoiar o Mac Dia Feliz, basta baixar o app no telefone celular, criar uma conta somente no primeiro acesso, selecionar a viagem pretendida, data, horário e poltrona. Por fim, é só escolher a forma de pagamento e confirmar a viagem. Começou a operar nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, um novo serviço semi-expresso no corredor Transbrasil do BRT do Rio de Janeiro. Trata-se da linha 71, Vigário Geral ao Terminal Gentileza do Serviço Expresso, que vai funcionar de segunda a sexta nos horários de pico da manhã, das 5 da manhã às 9 da manhã e da tarde, das 4 às 7h30. De acordo com a empresa municipal Mob Rio, do Rio de Janeiro, os intervalos da linha serão de 5 minutos. Entre Vigário Geral e Terminal Gentileza, a linha 71 vai parar em 7 estações durante o percurso, sendo elas a Estação Cidade Alta, Mercado São Sebastião, Lobo Júnior, Marinha Mercante, Piscinão de Ramos, Rubens Vaz e Fiocruz. A equipe de fiscalização do DETRO-RJ esteve em terminais rodoviários da Baixada Fluminense na manhã do último dia 23 de julho, em mais uma ação acessibilidade da operação Todos São Passageiros e Passageiras. Cerca de 80 coletivos intermunicipais foram abordados e fiscalizados, resultando na aplicação de 14 autos de infração e 7 recolhimentos à garagem. A principal irregularidade encontrada foi o desrespeito às normas de acessibilidade, seguido por defeitos em sinais de parada e falta de selo para tráfego. A ação contou com o apoio e participação da comissão da pessoa com deficiência da Alerj. Agentes estiveram nos terminais rodoviários de Nova Iguaçu e Nilópolis e no terminal rodoviário Plínio Casado em Duque de Caxias.
Vale lembrar que a acessibilidade não é a favor e é um direito garantido por lei que deve ser respeitado e praticado no dia a dia de todos. Na última quinta-feira, dia 25 de julho, o governo do Rio de Janeiro informou que o transporte público terá uma nova linha de ônibus experimental que contará com o trajeto Petrópolis-Seropédica. A previsão é de que os testes do itinerário comecem daqui a 60 dias. A melhoria no sistema de mobilidade beneficiará principalmente os alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Segundo o vereador Ingo Rames, universitários relataram que demora cerca de 5 horas para chegar até a instituição. Ao lado da vereadora Guilda Beatriz, Rames entregou para o presidente do DETRAJ, Leonardo Matias, um baixo assinado com 400 assinaturas. A Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lançou a terceira linha de ônibus do programa Tarifa Zero. O trajeto foi inaugurado na última segunda-feira, dia 29 de julho, e atenderá os moradores do Parque Eldorado, no 2º Distrito, e do Cartão, em Xerém. O transporte gratuito irá circular das 5 da manhã às 10 da noite, com intervalos de 1 hora. A partida será da rua Vanísia, próximo ao posto de saúde do Parque Eldorado, seguindo pelo Cartão até a UPH de Xerém. A primeira do programa foi lançada no dia 22 de julho, beneficiando moradores dos bairros Capivari e Figueira. A segunda foi inaugurada no dia 25 de julho, para atender os moradores da comunidade do Aviário. Os coletivos irão circular no mesmo horário, ligando a comunidade à antiga fabricante de carroceria de ônibus Marco Polo. Segundo a Prefeitura, tem como objetivo principal aprimorar a mobilidade e a vida dos moradores que dependem do transporte público diariamente. A empresa de ônibus Veracruz vai deixar o sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife. Em comunicado divulgado recentemente, a empresa revelou que entregou todas as suas linhas ao governo de Pernambuco em 22 de julho, aguardando apenas a formalização do ato pelo Estado. A decisão de entregar as linhas foi tomada devido aos prejuízos econômicos e financeiros enfrentados pela empresa. Em abril, a Veracruz já havia transferido a operação de 12 linhas para outras empresas. As linhas remanescentes serão repassadas para operadoras como Borborema, Empresa Metropolitana e São Judas Tadeu. A companhia esclareceu que sua decisão não decorreu de nenhuma sanção administrativa por parte do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, mas sim por iniciativa própria. Em nota, a empresa afirmou: a Veracruz informa que, diferentemente do que foi veiculado anteriormente, a empresa não sofreu, sob qualquer hipótese, nenhuma sanção administrativa, tendo feito a entrega das linhas por livre e espontânea vontade. A operadora destacou que sua operação se tornou insustentável financeiramente ao longo dos anos, resultando em prejuízos significativos que inviabilizaram a continuidade dos serviços. A carta protocolada no CTM no dia 23 de julho formaliza a desistência de operar todas as linhas de transporte sob sua permissão. O documento reitera os mesmos argumentos apresentados em abril, quando a empresa solicitou a transferência da sua parte da sua operação. Com a saída da empresa, o governo do Pernambuco e o CTM deverão redistribuir as linhas entre outras empresas do sistema para garantir a continuidade do serviço de transporte público. As empresas Borborema, Empresa Metropolitana e São Judas Tadeu estão entre as operadoras que assumirão as linhas anteriormente geridas pela Veracruz. Nesse dia 1º de agosto, a Viagem Guanabara completa 32 anos de existência. Desde a sua fundação, em constante evolução e comprometida em oferecer o que há de melhor para seus clientes, a Guanabara vem se destacando no cenário por ter uma das frotas mais novas do país, com veículos modernos e confortáveis, atendimento diferenciado, motoristas altamente capacitados e programas de recompensas para clientes que utilizam com frequência os serviços da empresa. O resultado não poderia ser diferente. A Guanabara é destaque no transporte rodoviário de passageiros. A Autoviação 1001
completou 76 anos no último dia 28 de julho. E para celebrar a data dessa empresa, que tem um grande significado no turismo do Rio de Janeiro, todas as rotas da 1001 na sexta, dia 26 de julho, terão valores com descontos de 40%. A Autoaviação 1001 atende a 129 cidades na região sul e sudeste do país, com foco principal no estado do Rio de Janeiro. No ano de 2023, transportou cerca de 6,3 milhões de passageiros, o que representou mais de 30% de todos os clientes do Grupo JCA. E a empresa segue construindo sua história com o objetivo principal de oferecer a melhor experiência aos seus consumidores. Para garantir o preço promocional de aniversário, os clientes devem inserir o cupom 1001 NIVER ao final da compra, e as viagens podem ser feitas entre os dias 12 de agosto e 4 de setembro. É permitida uma compra por CPF para até 6 passagens. E finalizamos esta edição com uma notícia triste. Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 2 de agosto, Juarez Mendes Melo, aos 93 anos, fundador da Aviação Paraúna, empresa de transporte atuante na região sul e leste do estado de Goiás. O falecimento foi confirmado pela Aviação Primeira Classe, companhia de seu filho Marcos de Melo. A Aviação Paraúna foi fundada em 1964 e inicialmente atendia apenas uma linha que ligava Goiânia a Paraúna. A cidade que dá nome à empresa conta com pontos turísticos conhecidos como a Pedra do Cálice e o Morro da Igrejinha. Atualmente, são mais de 200 ônibus rodoviários, urbanos e de turismo em operação. Paulo de Melo, filho de Juarez, também integra a diretoria da aviação ao lado do irmão e até então do pai. O canal Embarque Imediato deseja os mais pêsames para a família e amigos, e que ele descanse em paz. E assim finalizamos mais uma edição. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Uma boa noite a todos e até a próxima.